Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe seu dia, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022, o plano de leitura anual da Bíblia se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, Salmos de número 148, Provérbios, capítulo 31, versículo 8 ao versículo 9, Apocalipse, capítulo de número 20. A porção diária de hoje tem como título Revelando a Nossa Natureza. Leitura bíblica, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 3. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. No devocional de hoje nós não vamos entrar em contexto sobre a viagem de Paulo, que ele deveria ir para a Itália, mas sim o final dessa situação onde o navio se perdeu, onde eles enfrentaram uma tempestade, foram parar numa ilha chamada Malta, e nesse local prepararam para eles ali uma fogueira, por conta do frio e a chuva que caía, né? E Paulo também prestativo para contribuir com aquilo, foi lá, juntou alguns gravetos e lançou aqueles gravetos ao fogo. Quando Paulo lança aqueles gravetos ao fogo, algo acontece. Provavelmente Paulo deva ter pego naquela víbora juntamente com aqueles gravetos, mas ele lançou ela ao fogo. Quando Paulo lança aqueles gravetos ao fogo juntamente no meio daqueles gravetos uma víbora, ela sai do fogo, ela foge do calor e vai lá e se prende na mão dele. O que nós podemos dizer com isso, relacionado a esse devocional? O calor, ele revela a nossa natureza. Quando nós somos expostos ao calor, ao fogo, a nossa verdadeira natureza, ela aparece. O calor expôs de que algo no meio daqueles feixes estava errado. E o calor, o fogo, revelou ali uma víbora. Nós precisamos sim passar por esses momentos de fogo, por essas adversidades. Devemos sim passar por tempestades para que a nossa verdadeira natureza seja exposta. Somente quando somos expostos ao fogo, a nossa verdadeira natureza ela é exposta. O tempo difícil, as agruras, as frustrações, tudo isso nós podemos exemplificar como fogo. As dificuldades também podemos utilizar como exemplo para o fogo. E aqui vem uma pergunta para mim e para você. Diante das adversidades, diante das frustrações, diante das aflições, diante das palavras que muitas vezes nós não queremos ouvir porque são confrontadoras, qual natureza tem sido revelada? Se é uma pessoa leal, se é uma pessoa verdadeira, se é uma pessoa sincera, se é uma pessoa fiel ao Senhor, ou se é a nossa natureza pecaminosa, enganadora, daquela que abandona as coisas, tem sido revelada. Precisamos sim, devemos sim, passar por esse processo de fogo muitas vezes, para que aquilo que está escondido em nós possa se manifestar. Então não rejeite as adversidades, não reclame, mas que nós possamos melhorar dia após dia. E a nossa natureza do céu, a nossa natureza transformada, regenerada, liberta do pecado, ela venha a ser revelada dia após dia, quando nós enfrentamos as adversidades e as intempéries da vida. Da mesma maneira que o fogo revelou que no meio daqueles gravetos havia uma víbora, dessa mesma maneira o fogo também, muitas vezes em nossos corações, revela os nossos pensamentos, aquilo que está escondido, aquilo que ninguém vê. Então medite nisso, reflita nessas palavras e que eu e você nós possamos melhorar dia após dia. Eu gostaria de orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do seu Filho Jesus, pedimos perdão aqui, Senhor, por muitas vezes não entendermos, não aceitarmos passar pelas adversidades, pelos conflitos, pelos nãos, e uma natureza que não te agrada, às vezes ela é revelada. Mas que possamos hoje, Senhor, entender e sermos aperfeiçoados segundo a tua vontade, segundo a tua graça e a sua misericórdia com cada um de nós, e que a sua natureza, Pai, ela venha ser revelada quando passarmos pelas
intempéries da vida. E quando formos submetidos ao fogo, o nosso melhor venha ser revelado para todos aqueles que estão à nossa volta. Nos dê graça, nos dê sabedoria e discernimento para viver desta maneira. É o que eu te peço no nome do seu Filho Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe toda a sua família, no nome de Jesus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.